cima para falar do líder, o tricolor do Morumbi. Faltando 11 rodadas, 7 pontos de diferença para o segundo e para o terceiro colocados, né? O Flamengo com um jogo a menos, mas também com 7 pontos a menos do que o tricolor. Então, muito próximo de garantir aí um título brasileiro e também da Copa do Brasil, né? Tem esse jogo de amanhã diante do Grêmio. E é óbvio que um time que faz ótima campanha, jogando bem, disputando títulos importantes, ele entra na mira dos grandes europeus. É o que acontece com o atacante artilheiro Brenner. 11 gols no Campeonato Brasileiro, 22 gols na temporada, tem feito gol de tudo que é jeito, né? De cabeça, pega de primeira, de direita, de canhota, enfim. Tem feito muitos gols o Brenner, tem chamado atenção e é óbvio que clubes europeus estão de olho. A gente tem, inclusive, a gente pode dar uma olhada lá no site da ESPN, espn.com.br, com uma notícia falando do interesse do Ajax. Olha aí, ó, Brenner é oferecido ao Ajax, que estuda proposta ao São Paulo já em janeiro. Notícia do jornalista Mike Verweij. É um jornalista que cobre o Ajax na Holanda e, segundo ele, o Brenner teria sido oferecido ao Ajax, que pensa em pagar até 12 milhões de euros, aproximadamente 77 milhões de reais, né, no câmbio de hoje, e o São Paulo teria direito a 60% do valor de venda, de uma venda futura, de uma negociação futura do atleta, do Brenner. Lembrando que a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, viu, Sormani? 50 milhões de euros. Só para perguntar, e aí a pergunta que eu já deixo para você, Sormani, e para os amigos, é se é a hora, se o Brenner está pronto, se o São Paulo não deveria esperar, segurar um pouco mais. Eu sempre torço, confesso, para que os clubes segurem o máximo possível. Eu sei que é difícil, quando o jogador quer sair, quando chega a proposta, os clubes precisam de dinheiro, o jogador sonha em defender um clube europeu. A gente sabe que isso acontece cada vez mais precocemente. É uma pena. Eu sempre torço e lembro do exemplo do Neymar, que era quem foi mais assediado do que o Neymar nos últimos anos no futebol brasileiro. O Santos fez um esforço, fez lá, enfim, uma campanha de marketing, conseguiu segurar o Neymar um pouco mais para vender depois. O que você acha de tudo isso, Sormani, dessa proposta, e o que o Júlio Casares, que é o presidente de São Paulo, que assume agora, deveria fazer? Tem que pedir muito mais, esperar para valorizar? O que você acha, Sormani? Não, eu só queria perguntar para você, Abel, o seguinte, a multa você falou, e eu ouvi, né, é de 50 milhões de euros. Qual foi a proposta do Ajax? Isso que eu passou por mim aqui, eu estava anotando alguma coisinha aqui, eu acabei não registrando. Não houve a proposta, não houve a proposta. O que diz o jornalista lá holandês é que o Ajax pensa em oferecer 12 milhões de euros. Essa proposta não aconteceu ainda, Sormani. Tá, 12 milhões. Sinceramente, para um jogador de ataque do quilate do Brenner, eu acho pouco. Eu acho pouco. Sinceramente, eu acho pouco. O Cebolinha foi vendido por 20 milhões. O Pedrinho também. Como é que o Brenner vale 12? Não vale, gente, pelo amor de Deus. Por mais que as dificuldades financeiras que o São Paulo tenha nesse momento, eu acho que ele tem que resistir. Tem que resistir, como você lembrou bem, a questão do Neymar. O Brenner não é nenhuma joia igual o Neymar, mas é um jogador, é uma joia do São Paulo. Um ativo do São Paulo muito valioso. Sinceramente. E é o seguinte, o Everton foi vendido para o Benfica e o Pedrinho também. E do ponto de vista financeiro, aí, eu não sei se o Eugênio e você e o Zé Elias podem me ajudar, o Ajax é um time muito mais robusto do que o Benfica. Muito mais. Tem um poder de fogo maior. Então, como é que você vai vender o Brenner por 12 milhões? Eu não venderia. Eugênio Leal. Brenner está pronto? Você vê o Brenner com potencial para arrebentar no futebol europeu também? Qual deveria ser a postura do São Paulo no momento? Eu concordo, eu acho o valor baixo. Eu acho que o São Paulo não deve negociar o jogador nesse momento. É um atleta hoje
fundamental na campanha que o São Paulo tem feito na conquista do título. Ele tem 23% dos gols que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro, quase 1 a cada 4 gols do São Paulo. E ele teria que ir agora, no mês de janeiro, portanto, desfalcaria o São Paulo na reta final do campeonato. Que o São Paulo, até ontem a gente brincava, né, dizendo que ele estava ali, que era a noiva entrando no altar. Aí essa é a história de alguém levantar o dedo e falar: opa, eu tenho algo contra. Seria o Ajax levando o Brenner, que é o cara que mais tem feito gols pelo São Paulo, um dos artilheiros não só do São Paulo, como também do Campeonato Brasileiro. Então, seria um contrassenso, né? Você ficar tanto tempo buscando um título e na hora que está prestes a ganhar esse título, vender seu principal jogador, né? Seu principal artilheiro, não o principal jogador, mas o homem que bota a bola na rede. Fundamental para ele. Se ele pode dar certo na Europa, acho que sim. Acho que é um jogador que tem demonstrado ali, que aliás ele tinha na base, né, um cartaz muito grande, na transição da base para o profissional encontrou algumas dificuldades, esse ano deslanchou, desabrochou. Mas não é a hora de vender o jogador. Não é a hora para o São Paulo, nem para o Ajax. Porque o Ajax tem lá jogadores para a posição. Ele não está desesperado buscando um camisa 9, um jogador de área. Ele pode esperar até o meio do ano, por exemplo, para contratar o Brenner. Então eu não vejo sentido no Brenner sair nesse momento do São Paulo. É claro que essa transação é prejudicada pelo calendário, né? Porque teoricamente o campeonato já teria acabado, aí poderia ir. Né? Terminou o ano, acaba o campeonato, ele foi bem no campeonato, São Paulo campeão e tal, né? Imaginando isso, e aí ele poderia ir em janeiro, mas agora não, porque o campeonato vai até o final de fevereiro. E como é que faz? Você tem ainda 30% do campeonato para ser disputado. São Paulo está bem encaminhado, mas ainda não é o campeão. Então, sou contra, acho realmente o valor baixo para um jogador que tem mostrado um potencial muito alto e o momento completamente descabido. Não faz sentido algum fechar essa negociação agora. Zé, você falou no seu destaque inicial, você falou um pouco já sobre essa possibilidade. O que você pensa do Brenner e dessa cobiça, vamos dizer assim, né? Desse pensamento dos clubes europeus em levar mais uma joia do futebol brasileiro? A tendência, né, Abel, é que os clubes estrangeiros, eles busquem sempre os jogadores mais jovens, né? Porque esses jogadores, eles já têm alguns vícios que eles carregam das categorias de base do futebol brasileiro, mas com 19 e 20 anos é muito mais fácil de você tirar, né, esses vícios e colocar na cabeça dos jogadores as questões táticas, a evolução do jogador como ser humano, né? Porque na Europa você tem uma responsabilidade, você tem uma liberdade que aqui não tem. Né? Questão de concentração, questão de treinamentos. Aqui você tem uma semana de treinamentos, você vai treinar todos os dias, quase 2 períodos, e nos últimos 2 dias que o treinador tira um pouquinho, né, a preparação física e tal, vai segurando um pouco mais para poder chegar no domingo bem. Lá não, se você tem uma semana cheia para treinamentos, você vai treinar praticamente, acho que só na quarta-feira, 2 períodos, e mesmo assim treinamentos mais curtos, né, mais intensos, mas com outras finalidades. Então, tem certas liberdades que eles dão na Europa, ou a maneira de se trabalhar, que o jogador tem que criar uma maturidade muito mais rápido, né? Ele tem que acelerar o processo de emancipação, vamos dizer assim, do adolescente, do jovem, do menino, do garoto, ou até mesmo do homem, né? Já para um jogador veterano, porque essa responsabilidade muitas vezes pesa. E é diferente daqui. Aqui ainda os clubes têm a paciência, porque sabem que o cara é uma joia. O Brenner é o maior exemplo disso. Jogou no São Paulo, se eu não me engano, com o Rogério Ceni, não conseguiu ir bem, foi para o Fluminense, teve dificuldades também, não chegou a jogar muito no Fluminense, acho que com o próprio Fernando Diniz, né? Aí voltou para o São Paulo e o Fernando começou a utilizá-lo depois de algumas tentativas com outros jogadores, e a saída do Pato facilitou ainda mais a entrada do Brenner. Então tem essa paciência. Na Europa não, se jogou mal no ano seguinte você é emprestado, não tem isso, é linha de produção. Né? Então isso eu acho que o São Paulo tem que pensar muitas vezes para poder vender seus jogadores. Né? Eu particularmente não venderia nesse momento, porque é o jogador que está fazendo a diferença para o São Paulo lá na frente. Muitas vezes ele pega 1, 2, 3 vezes na bola, mas ele marca 2 gols. Ele dá 2, 3 toques na bola, mas em 2 toques ele consegue fazer 2 gols. Isso é a questão do faro, né? Como diz o Pascoal, né? O perfume do gol, o perfume da decisão. Né? Então você tem que aproveitar. E com 20 anos,
se o São Paulo bater campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, que as possibilidades elas são reais, esse menino de 12, ele vai para 20, 25 milhões, fácil. Né? Ainda mais da forma como o mercado europeu está pagando aí, porque o Pedrinho foi quanto? 20 milhões? O Cebolinha, 25. Né? Eu escutei, né, no começo da pandemia, o Ancelotti deu uma entrevista bem interessante quando ele falou que o mundo do futebol teria que teria que recomeçar, porque os valores são valores absurdos que são pagos para os jogadores de futebol e tal. Aí a primeira transação para o Chelsea, o Timo Wagner, vai para lá ganhando 10 milhões de euros por ano. Então não mudou nada. Então você tem que valorizar. E eu espero que o São Paulo segure esse jogador, porque pode, numa mudança como essa, mexer com a estrutura da equipe, né? Mexer com a característica principal, que é o cara da finalização. Então eu não venderia, mas é uma pena, né? Eu espero que o São Paulo o São Paulo mude um pouco a questão da administração, né? Dos seus preciosos jovens, né? Porque é um trabalho muito bem feito ali nas categorias de base. Tem o trabalho do Visoli, que é o cara que faz o elo, né? Agora ele está na comissão permanente do São Paulo, mas ele fazia esse elo das categorias de base para o profissional, ou seja, Toró, Igor Gomes, Brenner, todos esses jogadores, Luan, todos esses jogadores, David Neres, Anthony, todos esses jogadores que passaram e estão no São Paulo hoje das categorias de base, trabalharam com o Visoli nessa transição. Então isso é muito importante. Espero que o São Paulo não venda e saiba valorizar aquilo que ele foi excelência, né? Nos anos 80, nos anos 90, o São Paulo era excelência na criação e vamos dizer assim, no nascimento de jovens promissores para o futebol brasileiro.